A sociologia estuda o comportamento humano em função do meio de processos que a interligam. Interligam seus indivíduos, suas associações e seus grupos. Hoje eu recebo no Conexão o professor, sociólogo, doutor Luiz Flávio Sapori. Muito bem-vindo, professor. Obrigado por estar presente. E é isto mesmo, a sociologia? Leandro, que prazer participar do seu programa, do Conexão Segurança, que bela iniciativa. Bom, meu amigo, é um bom começo para a nossa conversa, hein? Sociologia muito controversa. Aliás, falar que você é sociólogo hoje em dia, Leandro, em alguns contextos soa mal, né? Gera polêmica. Gera polêmica. Muita gente confunde sociologia com comunismo, com socialista, como se estudar sociologia fosse fazer militância política ideológica, como se fosse defender o marxismo. E não tem nada a ver. Sociologia é ciência, Sim. é conhecimento, Leandro. Sociologia é uma forma de você entender o comportamento humano em sociedade, né? De que maneira as relações sociais elas vão conformando uma vida individual e coletiva, né? No tempo, no espaço, com a cultura, com os valores, com as crenças. É uma forma de entender melhor a vida coletiva para conhecer, mas também para contribuir para melhorar essa vida coletiva. Percebe? Então, esse é o objetivo. O conhecimento sociológico, eu me apaixonei desde muito cedo, desde a minha adolescência, e me apaixonei pela sociologia exatamente pela capacidade que ela tem de ser instrumento de mudanças sociais, de transformações sociais. E volto a dizer, sociologia não é mudança no sentido de revolução comunista, como se todo sociólogo quisesse e propugnasse, né, uma sociedade comunista. Não tem nada a ver. Né? A sociologia, como qualquer campo de conhecimento, tem suas vertentes, né? Sim. Né? Tem suas opções, tem suas alternativas. Seus então, campos de análise. Claro, divergências. Eu, por exemplo, sou um sociólogo de uma vertente que a gente chama de sociologia mais compreensiva, que tem como grande referência um sociólogo chamado Max Weber, um sociólogo alemão do final do século XIX, início do século XX, que propôs uma forma de compreender a vida em sociedade a partir do individual, sabe? A partir das crenças, dos comportamentos dos indivíduos. O coletivo resulta da subjetividade dos indivíduos. Ela nasce do subjetivo. Isso me fascinou, é apaixonante. A sociologia, olha, quem nunca fez sociologia, quem sabe vai fazer graduação, quem sabe vai fazer um mestrado, um doutorado comigo lá na PUC Minas. Muito. Nós temos um ótimo programa de de mestrado e doutorado em sociologia e ciências sociais. Eu vou dizer, já digo, é fascinante. E como que foi esse encontro com essa ciência? Haja vista vezes tão polêmica, vezes tão comentada. Qual foi o encontro lá atrás do Luiz Sapori com a temática e falou, esse é meu caminho? Isso foi ainda quando eu era estudante do ensino médio em Montes Claros. Alô, Montes Claros. Morei 13 anos naquela bela cidade. Um calor lá, hein? Muito calor, mas também muita coisa boa, né? Muito piqui, muita carne de sol de primeira qualidade, né? Uma pinga também, né? De primeira qualidade. Ainda no ensino médio, num colégio marista São José, eu fui aluno marista em Montes Claros, eu já tinha uma militância política forte no movimento estudantil. E aí tomei conhecimento, né, dessa área das ciências sociais, por amigos, por colegas que estavam estudando aqui já em Belo Horizonte, na UFMG. Então eu falei, esse é o caminho. Fiz o vestibular no final de 1983 e passei. Em 1984, lá vão quase 40. Nossa, tem história aí, hein? Meu Deus, velho. Quase 40 anos, iniciei a graduação. E dali, meu amigo, foi um caminho só. A graduação, fechei em 1989, depois fui lá para o mestrado em Ciências Sociais, lá na UFMG mesmo. E depois, lá 10 anos depois, eu resolvi fazer o doutorado numa instituição do Rio de Janeiro chamada UPERJ. Então, toda a minha formação profissional, acadêmica, intelectual é na sociologia. Da graduação ao doutorado, sociólogo,
Foi aí. Oh, na essência. Eu estive com algumas pessoas e comentei nessa sequência de gravações que eu estaria com o senhor e veio uma pergunta que eu queria trazer. Por que a segurança pública foi a sua escolha? Pois é, apareceu de uma maneira inusitada, através de um grande professor, uma grande referência pessoal, intelectual que eu tive na graduação em Ciências Sociais lá na Federal, na Universidade Federal, o saudoso e grande referência da segurança pública no Brasil, o professor Antônio Luiz Paixão. O professor Antônio Luiz Paixão, eu fiz algumas disciplinas com ele já em 1986, 1987, e ele mudou toda a minha visão de mundo. Foi ele que, de alguma maneira, consolidou, inclusive, meu amor pela ciência, pelo viés menos militante, mais científico da sociologia. E ele, naquela época, já era um estudioso de polícia, de segurança pública, da criminalidade, da violência em Minas, no Brasil. Sim. Um dos pioneiros desse tema de estudos no Brasil, ainda no início da década de 1980, para você ter uma ideia, a importância dele. Aí ele também era pesquisador da Fundação João Pinheiro, à época. Estava fazendo um estudo sobre a Polícia Militar de Minas Gerais, à época. Ele estava articulando, inclusive, ele era um dos professores dos cursos de pós-graduação que envolvia Polícia Militar e Fundação João Pinheiro. Uma parceria pioneira no Brasil, foi maravilhosa. E o Paixão me chamou para fazer estágio com ele. Nesse estudo? Nesse estudo, com a polícia. E aí, no estudo, como estagiário, eu me apaixonei pelo estudo da Polícia Militar e também estava estudando a Polícia Civil. Dali resultou uma pesquisa, um estudo, um artigo científico em 1991, 92. Levei essa temática para o mestrado. Falei, é isso que eu quero estudar. E dali para diante já entrei na Fundação João Pinheiro, mediante concurso público, em 1994, e na Fundação João Pinheiro, com outros colegas, como o professor Eduardo Batitucci, por exemplo, instituímos o tema da segurança pública na Fundação João Pinheiro. Foi aí quando eu comecei a me envolver com política pública. Porque a Fundação João Pinheiro, para quem não sabe, é um órgão da administração estadual de Minas Gerais, que tem grande importância na assessoria de políticas públicas em diversos setores de Minas Gerais. Uma instituição muito importante no planejamento, no conhecimento técnico. Metodologia. A Fundação João Pinheiro é uma referência nacional. E dali instituímos o tema da segurança pública e, a partir dali, uma inserção grande, auxiliando, dando aula no curso com a Polícia Militar, atuando junto à Polícia Civil, aos governadores, aos planos estaduais de segurança pública, até que eu fui convidado pelo então governador Aécio Neves para assumir a Secretaria Adjunta de Segurança, de Defesa Social, em 2002, 2003. Aí você percebe a trajetória, então ela foi se consolidando. Eu comecei pensando na segurança pública do ponto de vista acadêmico, intelectual, teórico, mas aos poucos eu fui sendo trazido, empurrado para a política pública. Convocado. Para o conhecimento aplicado. Né? Ou seja, olha a importância do conhecimento sociológico. De que maneira, isso que me apaixonou, o conhecimento científico que eu produzia sobre o crime, Sim. sobre a violência, sendo aplicado em políticas públicas para conter o crime, para conter a violência, para contribuir para a melhoria do bem-estar da sociedade. Então... E o senhor assumiu aquela oportunidade, a convite do então governador Aécio Neves. Em 2002, o sistema de segurança estava migrando do antigo formato de apenas Secretaria de Justiça, e inaugurou uma nova era, talvez, chamada defesa social. Foi. Qual foi o plano ali? O que vocês analisaram e qual o planejamento o senhor trouxe para esse cenário? Bom, toda essa mudança institucional que aconteceu, que culminou na criação da Secretaria de Estado de Defesa Social, em 2003, mas tudo isso resultou já de uma discussão anterior que já existia em Minas Gerais, tanto na Fundação João Pinheiro, com os profissionais que estavam ali, eu era um deles, na UFMG, o professor Cláudio Biato também estava muito envolvido com essa discussão, havia muito entrosamento entre nós, da Fundação João Pinheiro, com os pesquisadores da UFMG, que Sim. já naquele período já tinha criado o CRISP, que é o Centro de Estudo de Segurança Pública da UFMG, que existe até hoje, é importantíssimo. Então, havia já uma expertise, um conhecimento acumulado, nós tínhamos feito pesquisas, nós tínhamos feito o primeiro estudo
sobre violência em Minas Gerais em 1999, 88, 98, né, analisando já e dizendo, olha, a criminalidade violenta em Minas Gerais está crescendo. Já apontava para E os políticos dizendo, não, Minas é um estado seguro, Minas é um estado menos seguro, a violência é o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro. E nós, naquele momento, olha, o problema está aqui, temos um problema, já tínhamos identificado o problema no sistema prisional, né, já anteriormente no governo Eduardo Azeredo, eu já tinha participado de comissões para discutir a transferência dos presos da Polícia Civil para o sistema penitenciário, isso já era, falávamos já de integração das polícias. Militar primeiros e civil. movimentos. Já, esse tema já era discutido, tinha uma grande referência para nós, um delegado, né, firme ainda, nativo, o doutor Geso Barreto, Trindade Barreto, ele era uma grande referência, nós discutimos muito essa questão da integração das polícias. E aí, quando o Aécio se candidata a governador, nós fomos chamados, eu, Cláudio Beato, o próprio Jesus e outros, o Anastasia coordenando toda essa equipe, para pensar e repensar a segurança pública de Minas Gerais. Ou seja, tinham então uma trajetória acumulada. Sim. E aqui, naquele momento apareceu um político que dizia, não, eu vou aproveitar o conhecimento de vocês. Os dados estavam ali. Tudo que a gente já tinha acumulado de ideias, de propostas, de repente encaixou com um candidato a governador que dizia, não, eu vou aceitar o que vocês estão dizendo. Eu vou levar adiante o que vocês estão diagnosticando e propondo de mudança. Então, o convite foi, né, nós, essa equipe, né, participou da campanha. Isso foi um marco, hein? Eu acredito que sim, porque nós fizemos mudanças grandes, né? Porque logo nos primeiros meses de governo, nós tínhamos proposto a criação da Secretaria de Defesa Social. Por quê? Porque o modelo anterior tinha a Polícia Militar separado de tudo. A Polícia Civil era a Secretaria de Segurança Pública. O sistema penitenciário estava com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. E ninguém entendia nem com ninguém. Não, havia um caos, uma conflitualidade, né? E a situação piorando, a violência crescendo em Minas Gerais, e ninguém sabia o que fazer, não havia... E nós dizendo, não, aqui, políticos, o caminho é esse. E o caminho é, por exemplo, a integração das polícias. Nós já estudamos isso. Então Minas Gerais nós levamos adiante a ideia de integração da Polícia Militar e Polícia Civil, porque nós tínhamos clareza que se não houvesse isso, você não tinha como reduzir homicídios, não tinha como reduzir os assaltos, foi um período crítico da violência em Minas Gerais. Nossa, os que têm memória estão nos assistindo vão lembrar, 2002, 2003, 2004, Leandro, nossa. Não, foi um período crítico. Tempos difíceis. Não, foi um período de crescimento desmesurado da violência no nosso estado, o crack disseminado, né, o tráfico de drogas. Então, nosso caminho é esse, vamos integrar a integração das polícias, mas via criação de uma secretaria que junte Polícia Militar, Polícia Civil, o sistema socioeducativo dos adolescentes, o sistema prisional. A gente precisaria que todas essas instituições tivessem cooperando num esforço conjunto para reduzir a violência. Essa era a ideia da Secretaria de Defesa Social. Um arranjo institucional. Exatamente, porque a gente diz, olha, não pode cada um ficar no seu quadrado, não. Isso. Do jeito que está, não vai dar. Minas Gerais precisa fazer um esforço muito grande, né, de mudança e de planejamento, de uma política pública. Aí definimos as diretrizes de uma política pública já na campanha do Aécio, e que logo depois que ele assumiu nos convidou, já foi implementado. Já no início do governo, em 2002, 2003, já havia uma clareza do que fazer. Nós já tínhamos um plano estratégico definido, que eu estava coordenando. Né? Resultado, volto a dizer, de todo esse arsenal de conhecimento acumulado. Sim. Então, os eixos eram, vamos integrar as polícias, militar e civil, no conhecimento, na ação operacional, na inteligência, na corregedoria. A gente definiu toda a ideia de um sistema integrado de defesa social, a ideia do CIDES, surgiu naquela época. Vamos falar, olha, nós precisamos levar a sério o sistema prisional. Do jeito que está, não dá. Nós precisamos tirar os presos da custódia da Polícia Civil. Isso era prioridade. E estavam todos ali. Eram 23 mil presos em Minas, 18 mil com a Polícia Civil, 5 mil no sistema penitenciário. Era um caos. Vamos lembrar a carceragem da furtos e roubos lá na Rua Uberaba. A carceragem lá em Venda Nova. Não sei se você tem memória disso, Leandro. Isso era muito novo na época. Eu cheguei no sistema em 2005, mas eu tive essas informações. Você já pegou parte do problema, inclusive. Né? Isso. Em 2005 a gente não tinha solucionado ainda. O sistema socioeducativo, que você já é parte integrante dele, que não tinha, mantava um caos. Nós não tínhamos gestão direta do Estado.
né? Todas as unidades do socioeducativo estavam nas mãos de entidades não governamentais, porque o governo não se apresentava competente para gerir os centros de internação de adolescentes infratores. Não havia uma política, não havia uma metodologia. Isso gerou uma série de eventos. A carreira do agente socioeducativo não existia, o agente penitenciário também mal tinha uniforme a trabalhar. Então, levamos o sistema prisional, vamos profissionalizar, vamos levar isso a sério, vamos investir. Prevenção social, não tinha. Nossa prevenção à violência na juventude, nas periferias, queríamos ficar vivo. Foi aí que está aí até hoje. O Ficar Vivo começa em 2002, no Morro das Pedras, uma iniciativa do CRISP, o FMG, Polícia Militar, Prefeitura de Belo Horizonte, apoio da CDL. Quando a gente assume o governo, nós dissemos, não, o Ficar Vivo não vai ser uma iniciativa só. Isso é tão bom que merece ser política pública. Então nós pegamos a experiência que estava em germe, em germinação, e transformamos ela numa política pública que está aí completando 20 anos. Então, foi isso, meu prezado amigo. Então, nada de muito assim, inusitado. Racionalidade, planejamento, levar a sério a segurança pública, né? Foi isso que a gente fez. Muito bem. E essa experiência também foi acumulada com outras experiências, levou o senhor a ser secretário de segurança de uma das maiores cidades da região metropolitana, que é Betim. É verdade. Com uma característica muito própria, uma peculiaridade criminal ali estabelecida. O que o senhor viu quando chegou? O que o senhor avançou? Qual foi a estratégia? A experiência de Betim, ela aconteceu no biênio 2015 e 2016. Né? Eu saí do governo estadual em 2007. Então, de lá, entre 2007 e 2015, eu fiquei basicamente por conta da universidade. Tive uma experiência como gestor de uma entidade, uma ONG, né, que é o Instituto Minas pela Paz, que está aí até hoje, muito importante. Mas foi trabalhando como... Gostei de trabalhar, principalmente com o de política pública. Eu entendia, estava nesse período muito imbuído, não só de pesquisar, escrever artigos e livros. Tinha acabado de publicar um livro, inclusive, mas eu queria executar. Eu estava muito imbuído dessa diretriz de fazer política de segurança pública que funcione. Eu sempre acreditei nisso, e acredito até hoje. As coisas muitas vezes não funcionam bem porque você não tem referências, boas referências. Há uma sensação de que nada funciona, né, que nada pode mudar, porque você tem poucos exemplos de cases de sucesso. Então, continuei muito nessa perspectiva quando recebi o convite do prefeito Carlyle Pedrosa, né, de Betim, né, amigo, um grande amigo. Você quer me ajudar? Segunda metade do mandato, a situação da violência em Betim estava gravíssima, a cidade era o período, daquele momento, a cidade mais violenta de Minas Gerais. Sim, chegou a ocupar esse triste... Betim sempre foi uma cidade muito violenta, muitos homicídios, né? Um tráfico de drogas muito forte naquela região, né? Pela própria posição logística da cidade. Eu falei, bom, aceito o convite, vamos, eu quero ver, eu tive uma experiência como gestor estadual da segurança pública, deixa eu ver como é lá no âmbito, no município. O Carlyle me deu as condições, né? Ele criou uma secretaria municipal de segurança pública, pude montar uma equipe reduzida, mas pude. Tinha uma guarda municipal criada, consolidada em Betim, de boa qualidade, né? Fiquei muito bem impressionado com a guarda municipal de Betim. E dali elaboramos um plano de ação, eu sempre trabalho dessa maneira. Todas as vezes que eu assumi a gestão, a ideia é, eu assumo, tenho 2 anos para fazer alguma coisa, então eu vou elaborar um plano de ação para 2 anos. Então eu tenho tudo um planejamento de ações, do que eu quero, dos objetivos, das minhas metas, e com dinheiro disponível. Sim. Né, Leandro? As demandas são infinitas e os recursos são escassos. Eu posso fazer o planejamento mais utópico possível, mas se você não tem gente, dinheiro e apoio político, então não adianta. Né? Então, foi assim, fizemos um plano chamado Betim pela Paz, um plano muito bem executado, com grande repercussão. Mas, infelizmente, nós não conseguimos executar tudo que estava planejado. Tivemos muitos problemas, isso que me deixou um pouco frustrado em Betim. Eu realizei pouco, comparativamente à minha experiência no governo estadual, que eu deixei um legado muito maior. Em Betim, eu saí com aquela sensação, Leandro, puxa vida, podia ter feito mais. Dava mais. Os resultados podiam ter sido melhores, uma certa frustração, sabe? Eu saí... Eu só curei essa frustração num artigo que eu escrevi há 2 anos atrás, quando eu pus no papel isso. Botou para fora. Botei para fora. Publiquei um pouco a minha experiência pessoal como secretário municipal de Betim.
Agora, é uma experiência também interessante, mesmo que não tenha sido de sucesso, mas uma experiência que mostrou como é difícil ser um secretário municipal de segurança pública. Leandro, como é difícil fazer segurança pública no âmbito municipal, né? As influências políticas, Leandro, são muito maiores, os interesses dos vereadores, dos cabos eleitorais, né? De segmentos específicos da cidade. As interferências políticas são muito mais intensivas, muito mais. E o senhor trouxe um ponto que eu acho muito interessante, que não está universalizado ainda, nem em âmbito nacional. A gente observa modelos estruturais de secretarias de segurança pública difusos. Em alguns estados ainda vizinhos, a própria polícia é a secretaria. Poucos estados têm essa conjuntura de ter uma secretaria de defesa social, outros optam por justiça. Mas nos municípios a coisa ainda para mim ainda é mais gritante. Não sei se porque muitos não têm nem o setor adequado para tratar a segurança municipal. É verdade. Os municípios ainda eles são muito coadjuvantes da segurança pública. Não é culpa dos prefeitos só não, viu, Leandro? Porque a Constituição Federal de 88 deu aos municípios, ou delegou aos municípios, atribuições muito, digamos, secundárias. Principalmente só a guarda municipal. Então não está claro, nunca teve claro, qual é o papel, a responsabilidade do prefeito para controlar homicídios na cidade. Controlar assaltos no centro da cidade, né? Roubos, né, nas residências. O prefeito não tem a responsabilidade de produzir resultado nesse sentido. Apesar de muitas vezes ser cobrado. Isso, inclusive, que me levou a meter o prefeito calar e dizer, eu estou sendo cobrado. Exato. E a violência crescendo, os homicídios, e eu preciso fazer alguma coisa, né? Mas não é fácil fazer alguma coisa, porque o âmbito de decisão, de autoridade de um secretário municipal na segurança é muito pequeno, porque ele está lidando com a polícia militar, com a polícia civil, que são estaduais. Então, eu como secretário, eu não tinha autoridade sobre o comandante de batalhão de Betim. Eu não tinha autoridade sobre o delegado regional de Betim. As nossas conversas eram muito na negociação, no convencimento. Nós criamos um espaço de conversa, que era o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, uma mesa onde todo mundo sentava numa mesma posição, sem autoridade, onde ninguém tinha autoridade sobre ninguém, mas tentávamos ali, em consenso, encontrar soluções para os problemas da cidade. Que em algum momento, em função de uma certa distensão entre a prefeitura, que era de um partido, né, do PSDB, o governo estadual era do PT. Naquele momento, PT e PSDB, vamos lembrar, uma conjuntura do impeachment, uma conjuntura... Um entrave. Lembra bem, né? Sim. Como esses dois partidos estavam em antagonismo. Isso refletiu diretamente na minha gestão. Isso impactou diretamente tudo que eu queria fazer e acabei não acontecendo. Havia um problema na justiça local, Betim não tinha tribunal de júri, nem sei se tem hoje, até hoje, vara do tribunal do júri para sentenciar homicídios. Você vê, é uma situação grave. Grave. Fomos ao Tribunal de Justiça, fomos à Assembleia Legislativa de Minas, tivemos apoio do deputado Sargento Rodrigues, do deputado João Leite, fazendo o que é possível, gritando em voz alta, olha, Betim precisa se estruturar. O judiciário precisa ser diferente aqui, o Ministério Público, a Defensoria. Mas é nesse âmbito, é isso que o secretário municipal de segurança pode fazer. E a guarda municipal, que nós não conseguimos aumentar o contingente, aí a prefeitura estava quase que falimentar. Eu não consegui nem, no meu período, eu não consegui nem armar a guarda, apesar da decisão, não tinha dinheiro para comprar o armamento da guarda, não tive recursos, não tive recursos para fazer uma política de treinamento, de ampliação do contingente. Então, foi uma experiência rica do ponto de vista dos entraves de fazer segurança pública municipal, percebe? Desse ponto de vista, eu aprendi muito. Saí muito mais maduro e consciente da realidade. Mas, ao mesmo tempo, volto a dizer, frustrado, com aquela sensação aquele gosto, poxa, podia ter sido melhor, né? Que é complexo, né? Realmente. Política de integração das forças de segurança pública. Referências, desafios, possibilidades.
Olha, esse tema ele foi relevante há 20 anos atrás. Hoje não é mais, né? De um ponto de vista como, num certo sentido, nós não estamos numa agenda de integração mais. Mas eu continuo acreditando que isso é fundamental. O que é integração? Integração não é uma retórica, né? Não é uma palavra filosófica. Exato. Não é coisa de sociólogo teórico, como eu ouvia Não muito. é coisa de sociólogo. Eu ouvia muito essas coisas da teoria. No mundo real é cada um fazendo o seu serviço e aí a coisa acontece. Essa visão, né, de que o delegado não tem que conversar, né, com o comandante da companhia, do batalhão, que as autoridades, que não tem que conversar com o juiz, com o promotor da cidade, né, com o prefeito, com os órgãos municipais ou estaduais. Integração é o aparato estatal se articulando, cooperando, no sentido de se fortalecer do enfrentamento do crime. O crime é cada vez mais organizado. O crime é cada vez mais empresarial, sofisticado. E o Estado, o aparato estatal, é cheio de fricções, cheio de conflitos, de picuinhas, né? Na área prisional, né, num período onde presos estavam com a polícia e na penitenciária, muita gente não queria. Foi um problemão. Queda de braço. Aquela queda de braço em 2003, 2004, 2005, né, de não querer transferência dos presos. Havia muitos interesses escusos, né, para manter os presos na Polícia Civil. Aí devo ressaltar a importância do então secretário Genilson Zeferindo, que foi fundamental em levar adiante essa transferência. Então, essa integração é tudo isso. É simplesmente troca de informações, de conhecimento entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, o sistema prisional, o socioeducativo, porque o crime circula por todas essas organizações. Cada uma delas tem uma parte do conhecimento da dinâmica criminal. E esse conhecimento tem que ser compartilhado. É um quebra-cabeça. Exatamente, com as peças se montando, você facilita entender melhor por que está aumentando os homicídios na cidade ou no estado, por que os roubos de celular estão aumentando, por que o roubo de veículos está acontecendo ali e não acolá. Né? Esse conhecimento, então, ele é um compartilhamento de informações, mas é também ações operacionais juntas, ações concretas, de planos operacionais, de ações, de identificar a prisão de criminosos contumazes, de repressão específica a certos grupos de traficantes, sim, ao novo cangaço, né, que é esse grupo que está hoje, esses grupos que cometem os assaltos no interior. Se não houver integração com Polícia Federal, Rodoviária Federal, você não lida com o novo cangaço. As ações são mais estratégicas. Claro! É usar a ideia de inteligência, que não é coisa retórica, de novo, não é coisa intelectual. Inteligência é entender o crime, é estudar o crime, entender a dinâmica do crime nas suas várias tipologias, entender os grupos, como é que eles se formam, quem é quem. E esse conhecimento ele tem que ser a base de ações operacionais que a gente chama de repressão qualificada. É isso que é integração do meu ponto de vista, Leandro. Então, eu acho que ela é fundamental. E hoje ela está cristalizada uma lei. A lei do SUSP. O Sistema Único de Segurança Pública, uma lei federal, aprovada pelo Congresso em 2018, na gestão do então ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Foi excelente ministro. Está aí uma lei. A integração está ali, explicando como é que tem que ser. Só que ela não está sendo executada porque não há uma diretriz política hoje no Brasil de aplicar o Sistema Único de Segurança Pública. E esta coordenação em nível nacional, que vai aí operacionalizar o SUSP, ela nos é hoje ausente ainda dentro dessa perspectiva de uma costura institucional, uma dinâmica nacional de incentivo a essa prática. Não existe. Apesar da lei estar posta. Está lá, tem lei em vigor, mas não é aplicada. E quem tem que coordenar, quem tem que pôr a lei para funcionar? O Ministério da Justiça e Segurança Pública. É uma boa lei. Excelente lei. Todo mundo que lida com a segurança hoje pública no Brasil entende que se a gente colocar o SUSP para funcionar, o SUSP tem muita inspiração, Leandro, no Sistema Único de Saúde, no SUS. É uma inspiração que a gente foi buscar, a gente foi buscar na saúde, na educação, que tem também uma política pública integrada. A gente falou, vamos tentar aprender com o sucesso nas outras áreas. A segurança pública, apesar das suas diferenças, pode, assim, copiar, entre aspas, o que funciona bem. Foi isso, a ideia
recursos sendo passados do Fundo Nacional para os fundos estaduais, municipais, uma divisão de atribuições entre governo federal, governo estadual, município, a guarda municipal está lá, né, polícias, aí você pensa ações, você tem instâncias de decisão, você tem a ideia de planos operacionais, de forças-tarefas, está tudo na lei. Uma ausência que foi corrigida, ao que me parece, foi a inclusão do próprio sistema socioeducativo recentemente, que está em tramitação, está para ser consagrada ainda na Câmara de Deputados. É verdade. Aí uma grande controvérsia ainda teórica e ideológica, né? Um segmento hoje do movimento da criança e adolescente não entende que o sistema socioeducativo é segurança pública, né? Eles entendem ainda que é uma dimensão do educacional, da área da assistência social. Eu discordo. Você sabe disso, eu sempre defendi isso. Né? Sempre, tanto que em Minas Gerais o socioeducativo continua, sempre foi, desde a nossa gestão, parte da segurança pública, e continua sendo, como tem que ser, do meu ponto de vista, porque o socioeducativo, por mais que ele tenha um viés, ele tem inspiração diferenciada na forma de aplicar a legislação, de lidar com o adolescente infrator, nós estamos falando de adolescente infrator, que comete infração, né? Que comete crimes do ponto de vista não legal, mas do ponto de vista de um conceito mais sociológico. E o adolescente infrator, muitas vezes, ele é parte de uma conexão com o adulto criminoso. Que é essa rede. Essa rede. O adolescente infrator tem que ser objeto de prevenção social. E quem tem que fazer a prevenção social? A política de segurança pública. Então, que também está na segurança. Que está na segurança. Esse é o nosso modelo de Minas Gerais, que, do meu ponto de vista, de sucesso. Inspiração nacional. Por isso que seria bom que o socioeducativo também fosse incorporado ao SUSP. E aqui na nossa Constituição do Estado foi consagrada a manutenção de toda uma estrutura. Recentemente nós tivemos uma mudança. E eu queria até perguntar ao senhor que acompanhou toda essa trajetória do então carcereiro, do agente prisional, do policial penal hoje. Sim. Que viagem foi essa? E que caminho nós estamos percorrendo? É uma viagem de profissionalização, tem um lado positivo. Do antigo agente penitenciário, contratado, precário, contrato 6 meses, ganhando mal, não tinha nem uniforme, não tinha nem armas, né, não armas, né, de fogo, mas armamento básico, né, não letal para lidar, né, no sistema. Muitas vezes você visitava prisões em Minas Gerais e não conseguia distinguir quem que era o preso, quem que era o agente penitenciário. Né? Lá isso em 99, 2000, era uma precariedade enorme. Terrível. Então, esse primeiro momento da criação da carreira, né, do agente penitenciário, a criação da guarda penitenciária, foram momentos, devemos isso ao então secretário Agílio Monteiro, né, foi muito importante nesse momento, criação do COP, né, naquele período. Então, foram primeiros passos fundamentais aqui em Minas Gerais, que outros estados até hoje estão começando a fazer agora, hein? Em Minas Gerais, nós pelo menos começamos a fazer isso quase 20 anos atrás, estamos muito à frente de boa parte dos estados norte e nordeste que ainda estão patinam muito ainda amadores na gestão prisional. Então, e culminando agora na Polícia Penal. Eu confesso que nunca vi a necessidade de se criar uma polícia para cuidar do sistema prisional penitenciário brasileiro. Eu sempre vi isso como um certo receio, porque eu falava, mais uma polícia? Nós já temos várias polícias que ficam brigando entre si o tempo inteiro, vamos criar mais uma polícia. Ok, foi aprovado. O desafio agora, do meu ponto de vista, é que essa polícia penal, que inegavelmente é profissionalização, ela tem plano de carreira, né? Ela está na Constituição Federal, na Constituição Estadual, ela dá mais garantias institucionais para o profissional, na formação, no treinamento, né? No controle. Não há dúvida que isso tem um lado muito positivo, a valorização profissional, técnica. O risco qual é? O que é o meu medo? Que essa polícia penal fique muito corporativista, muito voltada para ela mesma, se esquecendo que ela é parte de uma segurança pública. As lições do passado não nos assombram. Que a polícia penal não se transforme em mais uma polícia que vai ficar brigando com a polícia militar, com a polícia civil, com a polícia federal, rodoviária federal, por espaço institucional, por privilégios, por benesses, só por salários, né? Esquecendo que ela que vai segurar seus dados, suas informações só para ela, seu setor de inteligência que não vai querer... Essa que é a minha preocupação. Uma polícia penal que não se percebe, olha bem, essa que é uma grande discussão,
A polícia penal não pode ser apenas composta pelos agentes de segurança, né, da guarita, da escolta. A polícia penal ela tem que se inspirar na lei de execução penal, na LEP. A polícia penal ela é também não só repressão, contenção, ela é também ressocialização. Ela é também prestação das assistências previstas na lei de execução penal. Por isso que a polícia penal, do meu ponto de vista, ela tem que incorporar profissionais outros que estão incumbidos, responsabilizados do cumprimento da LEP. Sim. O que me preocupa é ela se tornar apenas um viés estritamente repressivo. Né? A polícia que vai estar apenas fardada com equipamentos e armamentos de alta letalidade, de grosso calibre, né? Achando que vai poder andar na rua, e, né, fazendo ostensividade. Se for por aí, eu vou ficar muito preocupado. Eu espero que esse não seja o caminho da Polícia Penal em Minas e no Brasil. Também esperamos, professor. Que as boas práticas, que os bons ventos, os estudos têm apontado para modelos, ainda é a integração, repito, ou a gente vê arranjos ainda nascendo. Eu vejo os Estados Unidos hoje, por exemplo, que incorporou uma prática privada no seu serviço policial, no seu serviço de execução penal, e hoje me parece fazer um caminho inverso. Sim. O que o senhor observa desse cenário? Bom, no cenário internacional, nos últimos 10 anos, não há muitas novidades, né? Nós tivemos boas experiências de redução da criminalidade nos Estados Unidos, que serviram de referência para nós brasileiros, inclusive para Minas Gerais, e que acho que continua valendo, inclusive tem validade até hoje. Né? Por exemplo, o modelo do CompStat, que foi um modelo que a polícia de Nova York implementou, né, meados da década de 1990, que é uma gestão por resultados da polícia. A premissa é que a polícia pode reduzir crime desde que ela tenha metas, protocolos, ela tenha estudo do crime, ela tenha inteligência e tenha cobrança de resultados, o que se chama de gestão por resultados. Com o uso intensivo de tecnologia, mapeamento, né, computador, celular, né, usar as câmeras, o uso intensivo de bancos de dados, né, da inteligência. Então, tudo isso é uma herança, e todo esse aparato tecnológico, Leandro, está consolidado no mundo. Isso funciona. Sim. Quem tem feito isso tem conseguido bons resultados. A Polícia Militar de Minas Gerais incorporou isso, principalmente nos últimos 5 anos, através de uma metodologia chamada GDO, que é o chamado Gerenciamento do Desempenho Operacional, que a PM de Minas está fazendo isso desde 2017. Os resultados são impressionantes na redução da violência. Tudo isso inspirado no que nós fizemos no IGESP, há 20 anos atrás, no Gestão de Resultados, da integração, que por sua vez se inspirou no CompStat. Então, isso continua valendo. Uma base. A polícia, se ela for focada, se ela identificar os criminosos contumazes, se ela mapear o crime no dia, nos horários, fazer o policiamento preventivo, se ela fizer as prisões de quem, né, desses criminosos mais recorrentes, se ela adotar políticas de contenção mais inteligente ao tráfico, né, sem a política de enfrentamento como o Rio faz, isso reduz violência. Então, isso continua valendo. Há uma perspectiva hoje internacional de valorizar a investigação criminal cada vez mais, não só o policiamento ostensivo, mas a investigação criminal ela também tem que ser parte da redução do crime. Por isso que as polícias civis no Brasil podem melhorar muito mais do que são hoje. Eu acho que, inclusive, esse é o grande desafio hoje no Brasil. Melhorar a investigação criminal. Aí que eu ia chegar, porque a gente ainda tem muitos crimes não investigados. Muito. A Polícia Civil, de maneira geral, no Brasil, ela é muito arcaica, muito patrimonialista, muito apegada ainda a modelos tradicionais de investigação, muito reativa, muito preocupada com inquérito, com papelório, ofício para cá, ofício para lá, cartório. Isso, e polícia de investigação ela tem que ser, de novo, baseada na inteligência. De novo a palavra. Informações, dados do crime, quantitativos e qualitativos. Montar esses bancos de dados que tem que estar em sistemas informatizados, que todo e qualquer policial civil tem que ter acesso.
O conhecimento do policial civil não pode ser mais do Manuel, do Joaquim ou da Marisa. Não pode morrer com ele. Esse conhecimento tem que ser institucional, organizacional. Isso ajuda. E o conhecimento que a Polícia Civil tem do crime é grande demais, Leandro. A investigação criminal, quando não é os policiais investigam um homicídio, um assalto, crimes de tráfico, ele entende a engrenagem, ele tem nomes, ele tem dados, ele tem as redes, ele começa a entender a dinâmica do crime no espaço. Esse conhecimento subutilizado. Ele tem que compor, então, um grande sistema, um grande banco. Esse me parece o grande desafio da segurança pública no Brasil, em Minas e no Brasil, no momento. Porque, de maneira geral, as polícias militares melhoraram muito, ostensivamente, de maneira geral. Principalmente aqui em Minas Gerais e em alguns outros estados. E as polícias civis precisam dar esse salto qualitativo. Isso já está acontecendo em vários países da Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos. É o que se chama hoje de policiamento ou investigação guiada por inteligência. É o termo que está sendo usado. Me parece que é de mais novo, que as polícias, né, do primeiro mundo estão fazendo. É hora da gente também trazer isso para o Brasil. Trazer essa experiência. E eu vejo também, não sei se o senhor concorda, o papel das guardas municipais. Bem lembrado, hein? Se eles podem ser ou precisam ser mais evidenciados, clarificados e compartilhados. É uma boa questão, né? Mal resolvido ainda. O SUSP poderia resolver isso, porque as guardas estão no SUSP e lá você poderia definir consensualmente melhor o que cada um vai fazer. Como isso não aconteceu, há ainda um grande limbo do que as guardas municipais podem e devem fazer na segurança pública. Exato. Então, existe uma crise de identidade, ou as guardas municipais, de maneira geral, no Brasil, não têm uma identidade definida. Existem guardas, muitas do interior de São Paulo e do Paraná, que se transformaram em guardas, em pequenas polícias bélicas. No Paraná, a guarda faz tudo. E principalmente usando um fuzil, armamento pesado, as famosas ROMUS, as rondas municipais ostensivas. É como se elas tivessem se utilizado da inspiração do BOP, do Rio de Janeiro, das polícias militares, e criassem seus BOPs. As ROMUS são isso, os BOPs municipais. Qual que é a lógica? A guarda municipal tem que ir para o embate com o crime, com o tráfico de drogas. Né? Guarda municipal tem que ir para a favela, trocar tiro com traficante, prender traficante e apreender drogas. Não é, do meu ponto de vista. Isso é um erro crasso, grave. Essa não é vocação das guardas municipais, porque tem uma lei federal de 2014, que é o Estatuto Nacional das Guardas, que está lá escrito o que as guardas podem fazer. Elas podem ajudar no patrulhamento ostensivo. Eu, quando secretário municipal em Betim, nós criamos um plano específico de reduzir assalto e furto de celular no centro da cidade. A guarda municipal foi fundamental. Pode. A guarda municipal ela tem que fazer patrulhamento preventivo e comunitário nos arredores das escolas públicas. Nos postos de saúde, ela tem uma vocação de mediação, porque é muito conflito, por exemplo, em postos de saúde, muita briga, insatisfação, muita violência que aparece. Então, a guarda ela é fundamental, está lá. Preventivamente, ostensivamente, mediano, a guarda ela tem uma grande inserção na prevenção à violência doméstica, Leandro. Meu, que vocação para isso, na visita às famílias onde a violência está acontecendo, na conversa ali no pé do ouvido com o homem que é contumaz agressor de mulheres, né? No apoio a mulheres que estão sendo ameaçadas. Se aguarda. Problemas de poluição sonora, que é um problemão do dia a dia das nossas cidades. A polícia militar muitas vezes não tem tempo de cuidar disso, né? Não tem, não é isso, Leandro? Chamada perturbação do sossego. A guarda pode e deve assumir isso, do meu ponto de vista. É ela que tem legislações municipais que definem limitações do uso do som. Quem tem que ir lá fiscalizar, monitorar e aplicar a lei? A guarda municipal. Os próprios códigos de postura. Claro, olha a importância dela. Porque você consegue manter uma estrutura do município dentro de uma linha de atuação. Então, para que armamento, fuzil para ficar reprimindo traficante, Leandro? Isso é a polícia militar que tem que fazer. A guarda não pode querer se transformar numa pequena polícia militar municipal, como algumas estão querendo. Não é um bom caminho. De novo, há um limbo, vejo com preocupação, vejo que há uma tendência
de fortalecimento desse viés do guarda municipal, muito policialesco, muito fardado, essa síndrome do Capitão Nascimento, do grande guerreiro contra o crime. A Guarda Municipal, pela lei de 2014, não é guerreira contra o crime. A Guarda Municipal ela é mediadora, ela é comunitária, crime sim, pode prender sim, pode e deve usar arma de fogo sim, mas ela cuida de uma dimensão da segurança pública muito do dia a dia das pessoas, muito mais próxima das pessoas, de conflitos cotidianos. Então, seria uma potência essa. Enorme. Olha a contribuição que ela poderia dar e ainda pode dar à segurança pública. Enorme. Fatos que acabam como situações criminosas, às vezes envolvendo, como vimos nos últimos episódios, atores de segurança pública, agentes políticos, com motivações ou ideologias políticas. Sim. Preocupação ou fato isolado? A preocupação não é só é menos por serem agentes da segurança pública e mais pelo desfecho violento de uma polarização ideológica. Então, o que mais preocupante é esse caso, né, que aconteceu em Foz do Iguaçu, dele ser apenas um início de uma faísca que possa se disseminar pelo Brasil, não só entre agentes da segurança, mas entre pessoas no dia a dia, nas famílias, vizinhos, sim, colegas de trabalho, é isso? Situações de festas, de bares, onde conflitos ideológicos podem culminar num conflito de lesão corporal e principalmente de morte. Esse é o risco, é a maior ameaça ao Brasil, principalmente porque a campanha eleitoral ainda não começou para valer. Vejo com muita preocupação o segundo semestre. O caminho é os principais candidatos a presidente, principalmente o Lula e o Bolsonaro, assumirem publicamente um discurso pacífico. Eles são fundamentais para dizerem para os seus militantes, não é pela violência, não vamos tratar o outro como inimigo a ser exterminado. Então, eles têm agora a responsabilidade desse ato de dar uma acalmada. São eles que têm que pôr panos quentes para evitar a exacerbação disso, que o risco disso acontecer no segundo semestre é muito grande. Desafios de uma segurança pública em meio a um processo eleitoral. Bom, o momento da segurança pública no Brasil, por incrível que pareça, ele é promissor. Nós estamos num momento de redução da violência no Brasil. O senhor estudou esses dados também? Temos já, desde 2018, há uma tendência de queda de homicídios no Brasil, em vários estados até de assaltos. Minas Gerais, por exemplo, está no nível de assaltos o menor dos últimos 10 anos. Estados como o Espírito Santo também estão num momento muito bom, Paraíba, São Paulo, Pernambuco, o Rio Grande do Sul também está com uma redução bastante expressiva da criminalidade. Então, o momento da segurança pública é bastante promissor. Porque vem de uma redução. E a questão, meu maior medo é o próximo presidente da República, ou a próxima presidente, não aproveitar esse momento. Porque dependendo do que for feito, você pode perder essa que a gente chama de janela de oportunidade. A história. Que é potencializar essa curva. Exatamente, identificar o que está acontecendo, por que é violento. E, olha, o que está provocando essa queda? Onde é que está indo bem? O que está sendo feito que está dando resultado? E vamos potencializar o que está sendo bem feito em Minas, no Espírito Santo, né, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, e transformar isso num plano nacional. Consegue fazer um grande retrato. Não é isso? É isso. Eu não vejo sinais disso, né? Nem de um lado nem de outro ainda, por enquanto. A segurança pública certamente não vai ser temática relevante dessa campanha eleitoral, por razões óbvias, pela crise econômica, pela inflação, pela fome, né? É compreensível, não está entre as primeiras preocupações do eleitorado brasileiro esse ano, mas temos uma grande oportunidade na história do Brasil, eu diria a melhor oportunidade dos últimos 20 anos para iniciar uma trajetória consistente de redução da violência nos próximos 10 anos. Olha o grande trunfo que a próxima presidência do Brasil vai ter em mãos, se souber, for inteligente de aproveitar essa oportunidade histórica. Grande janela de oportunidade. Muito, olha, você não tem noção. Essa janela está escancarando.
Isso tem relação com a pandemia? Poderia ajudou a reduzir, mas é momentânea. A violência começou a reduzir no Brasil já antes da pandemia. A curva vem antes. De 2018. Então, sinal que não é a pandemia que está... Então, é um fenômeno ainda a ser... Melhor, eu tenho algumas hipóteses, mas ainda são muitas hipóteses. Cabe ao próximo presidente da República e aos próximos governadores, né, com suas equipes técnicas, das suas secretarias de segurança, fazer esse diagnóstico, principalmente o governo federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública... Pelo SUSP. Exatamente. O SUSP teria essa responsabilidade. Olha que maravilha. Que pauta para o SUSP entender este fenômeno. E vamos potencializar o que está sendo bem feito. Tá aí, é fundamental. Professor, estou chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Eu queria propor um bate-bola. Sim, claro. Que vou dizer umas palavras e o senhor complete com o que entende, com o que vier à sua mente. Uma mente, né? Tá. Gestão. Gestão me supõe competência, supõe eficiência, supõe bons resultados. Política. O ar que respiramos é a essência da democracia. Segurança. Segurança é vida, né? Integridade, é sobrevivência. Eleições 2022. Fundamentais, decisivas e perigosas. Suas considerações finais, professor. Leandro, adorei participar nesse nosso bate-papo, adorei, né, estar, né, junto dessa iniciativa do Conexão Segurança. Vem em boa hora, eu acho que tem tudo para, né, estourar aí nas redes sociais, no YouTube. Estamos juntos nessa empreendimento, parabéns. Né, e espero que esse projeto se consolide, né, nos próximos meses. Muito obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo. O canal é nosso. Eu falei com o professor Luiz Flávio Sapori, sociólogo, com trajetória como secretário adjunto de Segurança Pública, secretário municipal, e contou tudo aqui pra gente no Conexão. Se inscreve no canal, compartilha e informa todo mundo. Em breve a gente se encontra lá. Um abraço.